Enquanto boa parte do mundo ainda imagina asteroides como meras rochas flutuando sem propósito no espaço, a NASA acaba de mostrar que, por trás de cada fragmento, existe uma história capaz de reescrever tudo o que sabemos sobre o passado e o futuro do nosso sistema solar. Em 26 de setembro de 2023, uma cápsula supersônica foi aberta no Johnson Space Center, em Houston, revelando a maior amostra de um asteroide já coletada pela humanidade. Mas o que estava lá dentro não era apenas poeira antiga, era um mistério que ninguém esperava. O peso excedente, a camada de poeira espalhada até em sistemas eletrônicos que deveriam estar intocados, e os compostos químicos potencialmente orgânicos escondidos em cada grão apontam para uma verdade incômoda. Entender asteroides não é mais só curiosidade científica, é questão de sobrevivência. É contraintuitivo, mas cada grama de regolito pode carregar segredos sobre como a vida chegou à Terra, como um impacto pode mudar o destino de um continente inteiro, ou como podemos, um dia, minerar recursos fora do planeta. Então fica comigo até o fim, porque nos próximos minutos você vai descobrir por que um simples toque de 9 segundos pode valer bilhões de dólares em dados, como um asteroide do tamanho de um quarteirão pode virar uma ameaça real em poucos séculos, e principalmente, como a NASA transforma uma nuvem de poeira em uma poderosa arma de defesa planetária. Depois de ver isso, nunca mais você vai olhar para uma rocha flutuando no espaço com os mesmos olhos. – 26 de setembro de 2023 entrou para os anais da história da exploração espacial como o dia em que a NASA finalmente revelou o coração de uma de suas missões mais ambiciosas, a abertura da cápsula da OSIRIS-REx. No Johnson Space Center, em Houston, engenheiros e astrofísicos de luvas estéreis a câmeras de alta resolução testemunharam o momento em que o lacre de titânio se rompeu, libertando uma nuvem de poeira escura que parecia ter ficado à espreita por bilhões de anos. Para quem estuda o sistema solar, cada grão dessa poeira é literalmente um fragmento congelado da infância planetária, intocado desde a formação dos primeiros blocos que viriam a gerar planetas, luas e asteroides. Enquanto a tampa era cuidadosamente elevada, o que se revelou não foi apenas a amostra que se esperava, mas uma surpresa que deixou a equipe atônita. O peso era 100 gramas maior do que o registrado no site de coleta em Bennu. Para quem entende as regras implacáveis da microgravidade em pequenos corpos, esse excedente abre questionamentos sobre como fragmentos podem se desprender, migrar por forças de adesão eletrostática ou choques suaves, e depois se alojar em microfissuras dentro da cápsula. Cada hipótese exige uma revisão cuidadosa de tudo que se acreditava sobre dinâmica de partículas em asteroides de baixa coesão, como Bennu. A Sala Limpa em Houston se transformou num verdadeiro teatro científico, onde cada camada da amostra é retirada sob protocolos meticulosos de contaminação cruzada. Espectrômetros, microscópios de varredura e detectores de compostos orgânicos operam sem descanso para isolar elementos que podem contar histórias de reações químicas ocorridas há mais de 4 bilhões de anos. Se encontrarem compostos como aminoácidos ou hidrocarbonetos complexos, reforça-se a teoria de que asteroides podem ter sido vetores cruciais para semear ingredientes da vida na Terra primitiva. Para muitos, isso faz de cada partícula um código genético fossilizado do próprio sistema solar. Além da ciência pura, há também a questão de engenharia por trás desse instante histórico. A OSIRIS-REx enfrentou desafios extremos, choque térmico durante a reentrada, vibrações supersônicas e risco de degradação de materiais sensíveis.
O fato de a cápsula ter mantido a amostra quase intocada é um feito que reitera como a NASA vem refinando a arte de capturar e devolver fragmentos do espaço profundo. Esse domínio técnico não é só vaidade, é uma demonstração de que, para compreender de verdade o passado do Sistema Solar, precisamos dominar o transporte do passado até nossos laboratórios sem perder uma grama sequer. Enquanto as análises prosseguem, paira no ar uma expectativa silenciosa. O que essa poeira adicional pode esconder? Seriam microfósseis de moléculas orgânicas? Resquícios de impactos com outros micrometeoritos? Para cada hipótese, surge uma nova camada de mistério, mostrando que explorar o Sistema Solar não é apenas olhar para fora, mas decifrar, grão por grão, o que esteve guardado durante eras. E assim, o grande momento de abrir a cápsula histórica torna-se a faísca que reacende nossa fome de avançar cada vez mais fundo na exploração espacial. Bennu não é apenas mais um pedregulho vagando pela imensidão cósmica. Ele é um dos asteroides mais monitorados e intrigantes que já orbitou o radar da ciência planetária. Classificado como um asteroide potencialmente perigoso, Bennu faz parte de uma categoria de objetos próximos da Terra, cujas órbitas podem, com pequenas alterações, cruzar nosso caminho. O detalhe fascinante é que essas alterações não são obra do acaso puro. Fenômenos como o efeito Yarkovsky, uma força minúscula gerada pela absorção e reemissão de calor solar, podem, ao longo de décadas, alterar o percurso orbital de um corpo com apenas alguns metros de diâmetro. Para quem estuda defesa planetária, Bennu é quase um manual prático de tudo o que pode dar errado se ignorarmos a física sutil que rege essas rochas ancestrais. O interesse em Bennu vai além do risco de impacto. Ele é uma cápsula do tempo flutuante, formada há mais de 4 bilhões de anos, guardando em sua estrutura porosa compostos que sobreviveram intactos desde os primórdios do Sistema Solar. Enquanto planetas como a Terra sofreram erosão, vulcanismo e reciclagem constante de material, asteroides como Bennu ficaram relativamente intocados. Essa pureza é valiosa porque permite aos astrofísicos comparar a química original do disco protoplanetário com o que restou na superfície de planetas evoluídos. Cada mineral resgatado, cada fragmento de regolito examinado ao microscópio, é uma pista de como a matéria-prima de mundos inteiros se reuniu. Um detalhe que faz de Bennu um estudo de caso tão relevante é sua estrutura física. Diferente de corpos celestes maciços e coesos, Bennu é um asteroide em formato de pilha de entulho, composto por fragmentos frouxamente ligados por sua própria gravidade. Isso o torna vulnerável a deslocamentos internos, fissuras e reações imprevisíveis quando sondado ou impactado. O braço coletor da OSIRIS-REx precisou ser calibrado com precisão milimétrica para não romper essa delicada coesão durante o toque que capturou a amostra. Para os engenheiros, foi uma aula prática de como pousar em corpos que desafiam qualquer lógica de superfície sólida. Outro fator que intriga a comunidade científica é o futuro de Bennu. Projeções indicam que em 2135, Bennu fará uma aproximação crítica com a Terra, chegando perto o bastante para que forças gravitacionais do nosso planeta, combinadas com o próprio efeito Yarkovsky, possam alterar sua trajetória de forma imprevisível. A chance de impacto permanece remota, mas não nula, o que reforça a importância de entender não só a estrutura interna, mas também como esses asteroides respondem a forças externas. Cada simulação orbital é um exercício de paciência e precisão, pois qualquer falha nos cálculos pode custar caro em termos de defesa planetária. Assim, Bennu cumpre um duplo papel. É uma ameaça hipotética que obriga governos e cientistas a levarem a sério o risco de colisões futuras, mas também é uma biblioteca flutuante,
repleta de informações sobre a gênese do sistema solar. A cada microscópio posicionado sobre um grão de poeira, abre-se uma nova hipótese sobre a formação de blocos orgânicos que poderiam ter chegado até a Terra a bordo de asteroides semelhantes. E, à medida que mais análises são realizadas, Bennu continua revelando camadas de complexidade que lembram à humanidade por que estudar um simples asteroide é, na verdade, abrir uma janela para o passado e para o futuro. A missão OSIRIS-REx representa uma das façanhas mais ousadas já realizadas pela NASA na área de astrofísica e engenharia espacial. Quando foi lançada em 8 de setembro de 2016, muitos se perguntaram se seria mesmo possível pousar, coletar material e retornar com fragmentos intactos de um asteroide tão pequeno e dinâmico como Bennu. Mas o propósito sempre foi cristalino: reunir o máximo de dados sobre a formação do sistema solar, mapear a geologia de um corpo potencialmente perigoso e aprimorar nossa capacidade de prever impactos que, em escalas geológicas, são inevitáveis. Foi um verdadeiro casamento entre ciência básica e segurança planetária. No coração desse ambicioso projeto estão 3 metas fundamentais. Primeiro, a coleta de amostras imaculadas da superfície de Bennu. Não se trata apenas de pegar rochas aleatórias. A equipe precisou garantir que o material fosse intocado por processos terrestres, evitando qualquer contaminação. Cada grão é uma cápsula do tempo, repleta de pistas químicas sobre a matéria orgânica primordial, capaz de contar histórias de um sistema solar jovem e turbulento. É como ter em mãos fósseis moleculares que atravessaram bilhões de anos praticamente inalterados. O segundo objetivo foi a caracterização detalhada do asteroide. Ao orbitar Bennu, a OSIRIS-REx usou espectrômetros, câmeras de alta resolução e sensores de gravidade para construir um mapa tridimensional de sua superfície e de seu campo gravitacional. Esse mapeamento foi crucial, não apenas para selecionar o local de coleta, mas também para entender como corpos celestes porosos se comportam sob diferentes forças externas. Para engenheiros de missões futuras, esse banco de dados se torna um manual prático sobre pousos em ambientes de baixa coesão, algo que antes existia mais na teoria do que na prática. O terceiro pilar da missão, e não menos importante, é a avaliação do risco de impacto. Ao monitorar a órbita de Bennu com uma precisão inédita, a NASA fortaleceu modelos que calculam como efeitos, como o Yarkovsky, podem alterar o curso de asteroides ao longo de décadas e séculos. Esse conhecimento alimenta diretamente planos de defesa planetária, ajudando a criar estratégias de mitigação caso um corpo desse porte entre em rota de colisão. Em suma, estudar Bennu é ensaiar, com segurança, respostas reais a cenários catastróficos. Enquanto cada laboratório do Johnson Space Center analisa fragmentos recém-chegados, fica claro que a missão OSIRIS-REx é mais do que um feito de engenharia. É uma ponte entre passado, presente e futuro da exploração espacial. Cada objetivo atingido amplia a confiança da NASA para enfrentar voos ainda mais longos, coletas mais complexas e alvos mais distantes. E agora que Bennu já faz parte da história, a curiosidade se volta para o que esses objetivos revelam sobre a jornada épica até chegar ao asteroide. Uma viagem que, por si só, foi uma aula de persistência e precisão orbital. A jornada da OSIRIS-REx rumo a Bennu é um daqueles exemplos que mostram como a exploração espacial não se faz apenas com foguetes poderosos, mas com uma engenharia de precisão que desafia a própria dinâmica celeste. Depois de ser lançada em 8 de setembro de 2016, a sonda percorreu mais de 2 bilhões e 200 milhões de quilômetros, num bailado orbital
que durou exatos 2 anos e 4 meses. Essa trajetória não é uma linha reta. Foi calculada para usar o impulso gravitacional da Terra como uma catapulta, economizando combustível precioso e ajustando o ângulo de abordagem. Cada manobra, cada correção de curso, era monitorada quase em tempo real por estações de rastreamento espalhadas por 3 continentes. Para quem observa de longe, pode parecer apenas mais uma nave cruzando o espaço. Mas cada quilômetro percorrido carrega a delicadeza de não errar em frações de grau. Bennu é pequeno demais para segurar uma nave com sua gravidade. O menor desvio poderia resultar em uma passagem que desperdiçaria anos de trabalho. Por isso, a Osiris-Rex entrou em órbita ao redor do asteroide em 3 de dezembro de 2018, marcando um marco histórico na exploração espacial de corpos tão diminutos. A órbita era tão próxima que a nave parecia flutuar a menos de 2 quilômetros da superfície. Um feito inédito, já que Bennu tem diâmetro inferior a 500 metros. Durante meses, a sonda trabalhou como um fotógrafo paciente, varrendo cada cratera, pedregulho e elevação para selecionar o local ideal de coleta. O alvo escolhido recebeu o nome de Nightingale, um recanto relativamente plano, protegido de grandes rochas que poderiam danificar o braço robótico. O grau de detalhamento exigido pela missão beirava o microscópico. Mesmo as sombras projetadas pelas pedras influenciavam a escolha, pois poderiam alterar a quantidade de material solto disponível para o toque rápido do coletor. O que muita gente não percebe é que essa etapa da missão foi um laboratório prático para tudo o que virá na próxima geração de sondas de coleta e pouso. Cada fotografia, cada espectro gerado, alimenta algoritmos que vão automatizar futuras explorações de asteroides e luas distantes. A exploração espacial evolui à medida que aprendemos a navegar em campos gravitacionais frágeis, onde a física é mais sutil do que nos grandes planetas. A equipe da NASA testou, em escala real, como operar sensores de proximidade, propulsores de baixa potência e comunicação ultraconfiável em ambientes imprevisíveis. No fim dessa viagem de ida, quando a Osiris-Rex pairava acima de Nightingale, ficava claro que cada quilômetro percorrido tinha valido a pena. O asteroide Bennu, que começou como um ponto de luz em telescópios terrestres, agora era um mundo minúsculo mapeado em detalhes jamais sonhados há uma década. E assim, com o local de coleta definido, começava a contagem regressiva para o instante mais delicado, o toque que capturaria fragmentos que ficaram intactos desde o nascimento do Sistema Solar. O momento mais tenso da missão Osiris-Rex se resumiu a um toque quase poético. Apenas 9 segundos para capturar material que dormiu na escuridão do cosmos por mais de 4 bilhões de anos. Em 20 de outubro de 2020, a nave flutuou sobre o local Nightingale, acionando o braço coletor TAGSAM, um equipamento que, apesar de toda a sua robustez, dependia de uma coreografia perfeita. Bastou um disparo de gás nitrogênio para agitar a superfície porosa de Bennu, levantando partículas de regolito que foram sugadas e aprisionadas num compartimento hermético. 9 segundos que colocaram engenheiros e cientistas do mundo inteiro à beira de seus monitores, respirando com a nave. O mais surpreendente foi o volume coletado, 300 gramas, 5 vezes mais do que o mínimo exigido para garantir uma análise completa. Esse excedente trouxe desafios inesperados. Parte do material começou a escapar por uma pequena aba do compartimento que não se fechou como previsto. Em questão de horas, a equipe precisou decidir entre tentar outro toque, arriscando danificar o braço robótico, ou selar a cápsula imediatamente, mesmo que alguns fragmentos ficassem presos em pontos não planejados. Essa decisão de fechar tudo às pressas salvou amostras valiosíssimas, reforçando que, na exploração espacial, coragem e improviso caminham lado a lado.
A coleta também virou estudo de caso para futuras tentativas de buscar sinais de vida no espaço. Ainda que Bennu não abrigue organismos vivos, seu regolito é um baú de compostos orgânicos que podem revelar como blocos fundamentais da biologia chegaram até a Terra. Cientistas analisam cada grão em busca de aminoácidos, hidrocarbonetos complexos e minerais que possam ter servido de andares químicos primitivos para a construção de cadeias biológicas. É um lembrete de que, às vezes, entender a vida no espaço não é procurar criaturas, mas decifrar quais ingredientes ela carrega nas malas. Do ponto de vista técnico, o sucesso do Tagsan mostrou que é possível extrair material mesmo em ambientes de gravidade quase nula, sem o risco de a nave ser empurrada para longe. O braço coletor precisa ser forte o bastante para resistir à força de recuo do gás, mas leve o bastante para não comprometer a manobrabilidade do módulo principal. Essa tecnologia, refinada na OSIRIS-REx, será essencial quando o alvo for um asteroide rico em metais, ou mesmo um com potencial de abrigar água em forma de gelo. Cada detalhe aprendido nesse toque de 9 segundos já molda os protótipos que sondarão outros mundos. Ao olhar para trás, fica claro que esses 9 segundos foram um divisor de águas, condensaram anos de cálculos, simulações e testes em um instante de contato com a matéria-prima do sistema solar. E o melhor de tudo, essa poeira, selada às pressas, voltaria à Terra para abrir mais perguntas do que respostas, carregando no vácuo uma promessa silenciosa. Mesmo os menores grãos podem mudar tudo o que sabemos sobre a vida no espaço. Depois de um toque tão delicado na superfície de Bennu, restava a OSIRIS-REx encarar o desafio final, trazer a amostra de volta para a Terra sem perder o que foi capturado. Em 10 de maio de 2021, a nave iniciou sua manobra de retorno. Uma dança de quase 2 anos pelo sistema solar até se aproximar de nossa vizinhança cósmica. A cápsula contendo o regolito foi cuidadosamente desacoplada em 24 de setembro de 2023, atingindo a atmosfera terrestre a uma velocidade impressionante de 12 km por segundo. Para quem estuda a reentrada atmosférica, esse número não é apenas uma estatística, é uma façanha de engenharia de materiais. Durante a descida, a cápsula enfrentou temperaturas que poderiam vaporizar metais comuns em segundos. Para suportar tal calor, foi usada uma combinação de escudos ablativos que queimam controladamente, dissipando energia térmica, e paraquedas sequenciais que reduzem a velocidade de supersônica para uma aterrissagem suave. O pouso ocorreu no Utah Test and Training Range, uma região isolada ideal para operações de recuperação de artefatos espaciais. O sucesso dessa parte da missão reforçou a confiança de que podemos dominar cada etapa de um ciclo de amostragem no espaço, da coleta à reentrada. Do ponto de vista científico, o maior triunfo foi preservar a amostra quase intocada, evitando qualquer contaminação terrestre que pudesse adulterar sinais químicos importantes. Cada partícula precisava chegar em condições que permitissem rastrear isótopos raros, compostos orgânicos frágeis e até traços de radiação cósmica que contam histórias sobre como o regolito interagiu com o ambiente espacial. Essa pureza é o que torna cada grama recuperada de Bennu incomparável com rochas terrestres, já tão modificadas por erosão, tectonismo e atividade biológica. Mas o retorno da cápsula supersônica também se conecta diretamente a debates sobre defesa planetária. Trazer para casa material de um asteroide potencialmente perigoso, como Bennu, é mais do que uma vitória acadêmica. É uma estratégia de segurança. Estudar em profundidade como fragmentos se comportam, se fragmentam ou se reorganizam ajuda a calibrar modelos de colisão. Assim, cada grão de poeira contribui para aprimorar simulações de impacto, estratégias de desvio
e planos de emergência globais. É um lembrete de que a exploração espacial não é isolada de nosso futuro aqui embaixo. Enquanto a cápsula repousava intacta no deserto de Utah, uma pergunta pairava no ar. Tudo estava perfeitamente sob controle? Bastaram os primeiros exames para mostrar que o interior da cápsula guardava mais do que o esperado, uma fina camada de poeira extra, espalhada até onde não deveria estar. Esse detalhe inesperado abriu uma nova camada de suspense, mostrando que cada missão, por mais calculada que seja, carrega mistérios que exigem novos olhos, novas hipóteses e, claro, novas ferramentas para garantir nossa defesa planetária. Assim que os técnicos do Johnson Space Center removeram o lacre da cápsula da OSIRIS-REx, não precisou de muito para perceber que algo não estava totalmente conforme os cálculos. Espalhada pelo compartimento interno, uma fina camada de poeira negra cobria até mesmo o deck de aviônicos, uma área que deveria permanecer isolada. Para quem entende de engenharia de contenção, isso não é detalhe. É um indício de que forças invisíveis, vibrações durante a coleta, choques térmicos na reentrada ou microfissuras no lacre atuaram para soltar partículas que não estavam previstas. Essa poeira fora do lugar virou um quebra-cabeça adicional para a equipe de Houston. O que torna esse excesso tão intrigante é o fato de ele ter sido suficiente para adicionar mais de 100 gramas ao peso total da amostra. Algo que, em missões de amostragem espacial, representa uma margem significativa. Uma hipótese levanta a possibilidade de que, no exato momento do toque de 9 segundos, o jato de gás nitrogênio tenha levantado partículas que aderiram à superfície externa do compartimento. Quando a cápsula desacoplou e enfrentou a reentrada atmosférica, microvibrações podem ter feito essa poeira se infiltrar por frestas microscópicas. Para quem estuda microgravidade e dinâmica de regolitos, cada grão fora de lugar é uma pista sobre como a física se comporta no limite. Do ponto de vista científico, a camada de poeira extra não é apenas um problema logístico, é uma oportunidade. Essa fração não planejada pode conter fragmentos ainda mais finos, potencialmente formados por processos de erosão e fragmentação que ocorreram nos primeiros milhões de anos do Sistema Solar. Assim, limpar não é só separar o que está fora do compartimento principal, é garantir que nada valioso seja descartado. Por isso, a NASA mobilizou especialistas em partículas ultrafinas, criando protocolos específicos para capturar cada fragmento sem misturá-lo com contaminantes terrestres. Além do aspecto técnico, esse mistério também levanta uma reflexão sobre como cada missão de amostragem pode surpreender mesmo os melhores planejadores. Se uma poeira extra conseguiu passar por camadas de segurança projetadas para reentradas a 12 km por segundo, o que isso revela sobre a robustez dos materiais que usamos hoje? Essas respostas não servem apenas para missões futuras a asteroides, mas para qualquer projeto que envolva transporte de material do Sistema Solar até laboratórios terrestres. Cada erro, cada vazamento, é uma aula silenciosa para engenheiros que já, digamos, sonham com missões mais ousadas. No fim, o mistério da poeira extra mostra que explorar o Sistema Solar é tão imprevisível quanto fascinante. E enquanto microscópios forenses analisam cada grão para decifrar sua origem exata, os cientistas sabem que não há tempo a perder. O próximo desafio é limpar, conservar e catalogar tudo sem perder a integridade química. E assim, o trabalho delicado de garantir que cada migalha conte sua parte da história se torna a ponte para o próximo capítulo dessa aventura. Uma vez aberta a cápsula da OSIRIS-REx, começou uma das etapas mais delicadas de toda a missão, a limpeza e a conservação de cada partícula coletada. Para muitos,
pode parecer uma tarefa meramente técnica, mas para quem trabalha em salas limpas de nível laboratorial, é quase uma cirurgia cósmica. Cada grão de regolito, cada poeira impregnada em placas e cavidades, precisa ser removido sem alterar sua estrutura química original. É um processo que combina pinças microscópicas, sondas de vácuo e até pincéis feitos de materiais especiais que não soltam fibras. Qualquer contaminação, por menor que seja, pode comprometer análises que buscam compostos orgânicos frágeis. O desafio é ainda maior porque a poeira de Bennu não é uniforme. Ela contém minerais com diferentes graus de dureza, partículas frágeis de carbono e, em alguns casos, vestígios de voláteis que se degradam facilmente em contato com a umidade ou temperatura terrestre. Por isso, toda a operação ocorre em câmaras isoladas, com atmosfera controlada. O objetivo é manter essas amostras o mais próximo possível do ambiente em que estavam há bilhões de anos, quando se formaram no disco protoplanetário do Sistema Solar. Nessa escala de cuidado, até a luz usada na inspeção é calibrada para não aquecer as amostras. Cada etapa da limpeza alimenta protocolos que servirão de modelo para futuras missões de exploração espacial. Saber como manusear regolitos ultrafinos é essencial quando pensamos em trazer material de outros asteroides, luas ou mesmo de Marte. A experiência da OSIRIS-REx cria um manual prático que complementa décadas de teoria sobre armazenamento de amostras extraterrestres. Não por acaso, cientistas de vários países acompanham cada detalhe. Uma falha de hoje pode ser corrigida em projetos que vão muito além de Bennu. Há também um aspecto de conservação que vai além da pureza imediata. Parte das amostras é mantida isolada para futuras gerações, quando tecnologias mais avançadas de análise poderão detectar elementos que hoje ainda escapam dos nossos instrumentos. É uma espécie de legado científico. O que não for descoberto agora pode ser revelado por espectrômetros mais sensíveis ou técnicas de microtomografia que ainda estão em desenvolvimento. Assim, cada fragmento é guardado como se fosse um livro raro, à espera de quem saiba lê-lo completamente. Enquanto as pinças removem grãos um a um, a pergunta ecoa: vale tudo isso? Vale dedicar anos, orçamentos bilionários e protocolos de conservação quase artísticos para proteger poeira espacial? A resposta está naquilo que a exploração espacial ensina todos os dias. Às vezes, o maior tesouro não é o que brilha, mas o que carrega respostas sobre quem somos, de onde viemos e como podemos nos preparar para o que ainda está lá fora, esperando para ser descoberto. À primeira vista, pode parecer um contrassenso gastar bilhões de dólares, euros ou ienes para buscar pedaços de rocha e poeira que poderiam ser confundidos com minerais vulcânicos encontrados em desertos aqui na Terra. Mas basta olhar para a história do Sistema Solar para entender por que cada grama de regolito coletado em Bennu vale mais do que qualquer gema rara. Diferente das rochas terrestres, recicladas por vulcanismo, erosão e placas tectônicas, os asteroides guardam um registro quase imaculado da química primordial que moldou planetas, luas e, em última instância, a vida no espaço como conhecemos. A descoberta de aminoácidos em amostras de outros asteroides, como Ryugu, já mostrou que blocos fundamentais para a formação de proteínas estavam presentes muito antes de os oceanos surgirem na Terra. Isso alimenta uma hipótese fascinante, a panspermia. A ideia de que moléculas orgânicas viajantes podem ter semeado a vida na Terra a bordo de cometas ou asteroides. Se fragmentos de Bennu carregarem variações químicas que complementem essas descobertas, teremos mais uma peça no quebra-cabeça de como passamos de moléculas dispersas no espaço para ecossistemas pulsando de complexidade, além do valor puramente biológico, ao aspecto prático,
Compreender a composição de asteroides pode ser o ponto de partida para a mineração espacial em larga escala. Metais raros, água congelada, compostos que serviriam como combustível. Tudo isso existe em abundância em rochas que orbitam o Sol. Investir na análise de amostras reais ajuda a criar tecnologias para a extração limpa, segura e economicamente viável. É um passo inevitável para sustentar missões de longa duração, estações fora da Terra e, quem sabe, colônias permanentes. Para quem pensa em segurança global, essas amostras também são escudos de conhecimento. Quanto mais entendemos a estrutura física e química de um asteroide, maior nossa capacidade de simular impactos, testar estratégias de desvio e, principalmente, evitar catástrofes que mudariam a história da civilização. O que hoje parece ficção científica, como sondas que empurram ou fragmentam rochas, se torna real quando sabemos exatamente com que tipo de material estamos lidando. É uma defesa silenciosa, mas que começa com cada grão cuidadosamente analisado em laboratórios. No fim, a pergunta vale a pena? Se responde sozinha. O investimento em rochas espaciais é, na verdade, um investimento em entender como a vida no espaço se constrói, se espalha e pode, um dia, se proteger de ameaças externas. E com cada resposta, surgem novas missões. É por isso que, mesmo antes de Bennu ser totalmente estudado, a OSIRIS-REx já se prepara para encontrar o próximo corpo celeste que pode reescrever o que sabemos sobre sobrevivência cósmica, o temido Apophis. Com a missão OSIRIS-REx oficialmente concluída, a NASA provou que a exploração de asteroides pode ser mais do que uma façanha de engenharia. É uma ferramenta de defesa planetária em plena construção. Não é por acaso que a nave, agora renomeada OSIRIS-APEX, já tem um novo alvo, o asteroide Apophis. Considerado um dos corpos mais estudados e monitorados desde sua descoberta, Apophis fará uma passagem histórica perto da Terra em 2029, chegando tão perto que poderá ser visto a olho nu em algumas regiões. Para engenheiros e astrônomos, é uma oportunidade única para entender o comportamento de um objeto desse porte sob a influência direta do campo gravitacional terrestre. Diferente de Bennu, Apophis é mais denso e tem uma estrutura que pode reagir de forma imprevisível ao estresse gravitacional. Ao orbitar esse asteroide por 18 meses, a OSIRIS-APEX vai monitorar possíveis deslocamentos de fragmentos, rachaduras internas e até alterações de trajetória induzidas pelo efeito Yarkovsky. Cada dado coletado será inserido em simulações avançadas que alimentam estratégias de mitigação. Afinal, defender o planeta não é esperar o impacto, mas antecipar qualquer variação de rota que possa, mesmo que remotamente, colocar bilhões de vidas em risco. Para a comunidade científica, o verdadeiro valor dessa nova fase é consolidar protocolos de pouso, coleta e análise em asteroides com diferentes composições. Bennu ensinou como lidar com corpos porosos, enquanto Apophis vai revelar segredos sobre rochas mais compactas e suas reações à gravidade terrestre. É o equivalente a ter um laboratório prático de defesa planetária a poucos milhares de quilômetros de distância, algo que, décadas atrás, parecia restrito à ficção científica. Cada órbita, cada varredura de radar, aumenta nossa capacidade de agir de forma precisa se algum dia um asteroide perigoso surgir em rota de colisão. Além do aspecto técnico, há também o impacto cultural. O público começa a entender que explorar asteroides não é só coletar rochas para vitrines de museus. É um investimento em segurança global, uma forma de garantir que gerações futuras não sejam surpreendidas por uma rocha errante que poderia ter sido desviada a tempo.
Para quem acompanha de perto a evolução da engenharia espacial, a Osiris Apex reforça que a defesa planetária deixou de ser discurso teórico para se tornar uma política científica com aplicações práticas. Qual parte dessa jornada mais mexeu com a sua forma de ver a defesa planetária? Responde aqui nos comentários. Sua opinião pode inspirar mais gente a se importar com aquilo que, um dia, pode salvar milhões de vidas. E se quer continuar aprendendo como a exploração espacial nos conecta com o passado e nos protege no futuro, inscreva-se no canal agora mesmo e ativa o sininho. Cada missão, cada dado, cada cápsula aberta é mais uma peça do quebra-cabeça que mantém a gente de olho no céu e os pés firmes na terra. O sistema solar está cheio de segredos. Bora decifrar juntos?